Leitura da palavra do Senhor que está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, que nos diz assim: Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Amém. Apocalipse 22, 11. E nós vemos aqui neste texto, o contexto é o da conclusão do livro do Apocalipse. No versículo 10, a palavra está dizendo: E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então esse é o contexto. E nós sabemos que o livro do Apocalipse foi escrito para trazer a revelação das coisas que estariam acontecendo no tempo do fim e que antes não eram conhecidas. Então Jesus levou João até ao céu e lá mostrou a ele todas as coisas que deveriam acontecer. E aqui, na conclusão do livro do Apocalipse, então o Senhor fala: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Muito bem. E isso há quase 2000 anos atrás. Quanto mais agora que nós estamos vivendo o fim da era da Igreja na Terra e o tempo do cumprimento do Apocalipse, tanto mais nós sabemos que o tempo está próximo. Em verdade, como disse Jesus, não passará esta geração até que tudo aconteça. E nós estamos no tempo em que não passará esta geração. Estamos vivendo esse tempo. Então, é claro, nós sabemos que tudo vai se cumprir. Então, nós temos que prestar muita atenção no que a palavra está falando, pois já no tempo em que foi escrita, o Senhor dizia: não seles. Ou seja, é para que todos tenham conhecimento, é para que todos tomem conhecimento das palavras da profecia do Apocalipse, porque agora é o tempo do seu cumprimento. E nós devemos prestar atenção no que a palavra está mostrando aqui no versículo 11, quando diz que quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Muito bem. Devemos prestar muita atenção nessa palavra, porque ela fala do tempo da oportunidade. O tempo da oportunidade é o tempo em que nós podemos nos achegar ao Senhor. E devemos atentar para o significado dessa palavra. E que uma coisa que o Senhor me faz ver quando eu olho esse versículo é a palavra que Jesus falou em outro momento, quando estava na terra, no tempo do seu ministério aqui na terra, quando ele dizia como seria o tempo imediatamente antes da sua vida. E nós podemos ver isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, podemos ler aqui, né? Mateus capítulo 24, quando o Senhor fala do tempo da sua vinda. Então vamos ver. Versículo 37, Mateus 24, 37, diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos,
assim será também a vinda do Filho do Homem. Vemos aqui o Senhor mostrando que não perceberam o tempo e aquilo que estava acontecendo. Não perceberam. Estavam muito ocupados, envolvidos com as suas atividades. E como Jesus disse, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Né? Viviam uma vida como se não houvesse o amanhã profético. E é o que está acontecendo hoje. E por que isso é importante para nós que já estamos na igreja, né? Quem está no mundo está exatamente desse jeito aqui, desapercebido. Muitos estão mesmo duvidando quando alguém toca no assunto. Muitos estão mesmo zombando até, dizendo que todas as coisas permanecem como no tempo antigo, né? Nada está acontecendo que justifique uma preocupação assim. Né? Não estão apercebidos e não estão querendo estar apercebidos. Mas nós devemos também olhar para aqueles que estão dentro das igrejas. E aí é que está a parte mais preocupante, né? Pessoas que já deram testemunho de que entregaram as suas vidas ao Senhor, mas que estão agora desapercebidos. Estão agora como se nada estivesse acontecendo, não estão vendo aquilo que está profetizado na palavra, ainda que sabem das profecias, ainda que conhecem, muitas vezes até de forma muito interessante, conhecem tudo da profecia, mas estão vivendo como se não estivessem apercebidos. Né? E dentro das igrejas estão atentos às suas preocupações, estão atentos às suas necessidades particulares, estão orando para que a bênção do Senhor venha. E o Senhor abençoa mesmo, porque Ele nos ama, né? Mas estão despreparados. Caso o Senhor venha hoje, não estão preparados. Como é isso na prática? É que estão exatamente assim como aqueles que Jesus mostrou do tempo antes do dilúvio, né? Pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão vivendo apenas para buscar os interesses desta vida. Estão vivendo apenas para viver uma vida muito abençoada. Não estão vivendo apenas para investir nas suas carreiras profissionais, nas suas riquezas que estão conquistando, nos seus casamentos, nas suas famílias, buscando apenas ser felizes aqui. E não sabem que é exatamente isso que o maligno quer que eles vivam. Por quê? Porque, como as virgens loucas da parábola das 10 virgens, quando é dado o grito, aí vem o noivo sair ao seu encontro, então elas verificam que não tem azeite de reserva e as suas lâmpadas estão apagando. E esse é o grande problema para aqueles que estão simplesmente desatentos, não? E é preciso que nós estejamos atentos, prestando atenção, nos preparando a cada dia. É preciso que nós sejamos como as virgens prudentes, como aqueles que buscam o Senhor e que se preparam cada dia, né? As virgens prudentes tinham azeite de reserva nas suas vasilhas, e quando veio o grito, aí vem o noivo, elas então tinham como manter as suas lâmpadas acesas e sair ao encontro do Senhor. É isso que precisa acontecer, é isso que nós precisamos fazer cada dia, estar atentos, estar preparados, estar
buscando o Senhor, né? Como diz no Apocalipse 22:11 que nós lemos aqui inicialmente, quem é justo seja justificado ainda, ou como diz em outra tradução, quem é justo faça mais justiça ainda, né? Quem é santo seja santificado ainda. Então isso mostra aqueles que se preparam, mostra aqueles que estão atentos, mostra aqueles que buscam a comunhão com o Senhor e que procuram a presença do Senhor mais do que as coisas materiais. Então que nós estejamos assim, buscando o Senhor, atentos à sua voz, atentos à sua palavra, porque Jesus está voltando. Como o Senhor disse lá em Mateus capítulo 24, daquele dia e hora ninguém sabe, só os anjos, ou melhor, nem os anjos, perdão, mas somente o Pai é que sabe aquele dia e hora. Mas o Senhor mostrou os sinais que nos fazem ver que nós estamos vivendo esse tempo. E já já o Senhor estará vindo para nos buscar. E aqueles que estiverem preparados entrarão com o Senhor para as bodas. E aqueles que não estiverem preparados, infelizmente, vão ficar de fora e vão lamentar amargamente, porque perderam a oportunidade de estar com o Senhor, né? Então será muito mais difícil para quem ficar, pois o Senhor nos deu tudo o que nós precisávamos agora. O Senhor nos deu a sua palavra, nos mostrou a profecia, nos colocou à disposição o seu poder, nos fez alcançar aquilo que nós precisávamos. Tudo para quê? Para que naquele dia nós estejamos de pé quando ele vier para buscar a sua igreja. Então, temos que nos preparar. Temos que nos preparar. É a única coisa que podemos dizer nesse momento. Busque ao Senhor. Temos que buscar ao Senhor. Temos que nos preparar, nos santificar até que o Senhor venha, porque já já ele vem. Então, esteja atento e busque ao Senhor. E o seu galardão, então, estará ao nosso dispor naquele dia, quando ele vier. Que Deus nos abençoe, que você se prepare, que você faça a vontade do Senhor até que ele venha.